Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Eu sou o Federico Higino, trazendo para vocês o quinto Clássicos Aleatórios. Sim, estou tentando arrumar o cenário aqui, antes de deixar só um troféuzinho. O pessoal fala, vou botar umas camisas, mas daí ficou meio difícil. Eu abri meu armário, botei umas camisas empilhadas, mas ficou meio merda. Agora tô botando os cachecol que eu tenho aqui para ver se dá uma melhorada, mas também não ficou muito bom, né? A gente vai tentando. Bom, vamos focar aqui, né? Vamos falar do nosso quinto Clássicos Aleatórios, lembrando que os Clássicos Aleatórios nenhum dos dois times podem estar na Série A e tem que ter pouco espaço na mídia esportiva. Hoje vamos falar de um clássico que mobiliza o Rio Grande do Sul e não é o Grenal. Antes disso, eu peço por favor que você deixe o like no vídeo, deixe o seu comentário após o vídeo e compartilhe aí, por favor, além de se inscrever no canal, né? Dá essa ajuda para nós. Hoje vamos falar do clássico de Caxias do Sul, Juventude e Caxias, o clássico Caju. Como de praxe, eu vou falar um pouco individualmente dos dois times e depois eu vou falar do clássico em si, beleza? Então vamos começar pelo Caxias. O Caxias que tem como Falcão Grenal seu mascote e foi fundado em 1935. O seu estádio é o Estádio Centenário, com capacidade para 22.132 pessoas. A sua maior revelação é também o seu maior ídolo, que é o Marico Pagotti, eu acho que é assim que se pronuncia, que jogou de 1960 a 1980 no clube. As cores do clube é o Grená, vou botar a imagem dos uniformes para você. E vamos falar um pouco das conquistas. O grande título do Caxias foi o Campeonato Gaúcho de 2000. Sim, é o Campeonato Gaúcho que trouxe para o Brasil o Tite, né? Foi ali que o Tite começou a ganhar mais espaço na mídia esportiva, quando levou o Caxias para o inédita conquista do Campeonato Gaúcho. Fora isso, o time tem 2 vices-campeonatos gaúchos e já chegou a um terceiro lugar na Série B de 2001. Além disso, o Caxias tem uma honraria que poucos times no Brasil têm. Ele tem a fita azul, que foi conquistada em 1962, e daí você deve estar se perguntando o que é a fita azul. A fita azul era um título de honra concedido aos clubes de futebol que, após uma excursão internacional, retornava invicto para o Brasil. Essa fita azul era uma condecoração que foi dada entre 1950 e 1970, e o Caxias, em 62, fez uma excursão internacional, voltando para o Brasil com 9 vitórias e 3 empates. Então, pô, muito legal esse prêmio aí, parabéns para o Caxias. Agora nós vamos falar um pouco do seu rival, do Juventude. O Juventude, que é um pouco mais velho, é de 1913, o seu mascote é um periquito, o seu estádio é o Alfredo Jaconi. Então, para quem acompanhava futebol nos anos 90 e começo dos anos 2000, já ouviu falar muito desse estádio, né? Com capacidade para 19.924 pessoas. As cores do time é o verde e branco, também vou colocar o uniforme aí para vocês. E as grandes. O Juventude viveu uma época de ouro, uma época de glória. Então, se você é torcedor de Juventude e conseguiu acompanhar o time nos anos 90, você viveu o melhor momento da história do time. Começando por 94, o time conquistou um Brasileirão da Série B. Daí em 98 foi campeão gaúcho e em 99 conquistou a incrível Copa do Brasil. Sim, o Juventude é campeão da Copa do Brasil. E antes vocês acham que ele passou por times fáceis, só pegou pedreiro o caminho todo, ó. Na pré-oitavas de final passou pelo Fluminense, nas oitavas passou pelo Corinthians, nas quartas passou pelo Bahia, na semifinal enfrentou um rival local que foi o Internacional e também passou, e na final bateu o Botafogo. Então só pegou o time de Série A, campanha mágica do Juventude. A maior revelação também, o maior ídolo do time, que é o Lauro, mais conhecido como Laurinho Guerreiro. Ele viveu essa época dos anos 90, essa época de glórias do Juventude. É o maior símbolo pelo que eu precisei, o maior ídolo do time, né? O maior símbolo da equipe. Ele foi criado desde os 14 anos na categoria de base do Juventude e já vestiu a camisa do time 572 vezes. Então, um grande nome, né? Bom, agora só um pouco do clássico em si. O Clássico Caju é o maior da região de Caxias do Sul, até porque as duas equipes são de Caxias, e é o segundo maior do estado do Rio Grande do Sul, só atrás do Grenal. O primeiro clássico, só para contextualizar vocês, o Caxias não sempre se chamou Caxias. No começo da sua história se chamava Flamengo, e depois mudou para Caxias. Então, de vez em quando eu posso falar Flamengo aqui, mas não estou falando do Flamengo do Rio, estou falando do Caxias,
antes de se chamar Caxias, no começo da sua história. O primeiro clássico, o Flamengo, que hoje o nome é só Caxias, venceu o Juventude por 3-1 em 1935, no ano que o time foi fundado, pelo campeonato da segunda região do Rio Grande do Sul. As estatísticas desse clássico, elas são muito controversas, existe muita polêmica, porque existe uma contagem quando o Caxias chamava Flamengo, daí tem contagem que quando o Caxias, só quando o Caxias chamava Caxias, daí teve torneio que o Juventude jogou com o time de base, daí um time conta, o time não conta. É uma baita polêmica a contagem dos jogos desse clássico. Eu vou falar para vocês duas versões, a versão que eu vi que é a do Juventude e uma versão que é, entre aspas, oficial. Tá ok? Não tô afirmando que essa contagem é correta, mas pelo que eu pesquisei, talvez seja a mais correta. Não sei. Bom, a contagem, entre aspas, oficial são 286 jogos e é muito equilibrado os números, hein? 94 empates, 93 vitórias do Caxias e 99 vitórias do Juventude. Na versão do Juventude, tem 5 jogos a menos, são 281 e são contabilizadas 90 empates, 89 vitórias do Caxias e 102 vitórias do Juventude. Então, na versão Juventude, a Juventude tem um pouco mais de vitórias e existe um pouco menos de confrontos, né? Então, essa é a primeira grande polêmica do clássico. Ao longo desses anos, de 1935 até hoje, 2020, tiveram 12 anos que não tivemos o clássico Caju. O que eu fico pensando que deve ser horrível, né? Porque imagina ter um ano inteiro sem Palmeiras e Corinthians, sem Flamengo e Vasco, sem um Grenal, é algo que a gente não consegue imaginar, não ter um clássico durante o ano todo. E esse clássico ficou 12 anos, teve 12 anos, na verdade, que não ocorreu. Os maiores períodos foram de 44 a 46 e de 72 a 74, que foram aí períodos de 3 anos que não tivemos esse clássico. A maior invencibilidade é do Caxias. O Caxias já ficou 12 cajus sem perder para o Juventude, entre 81 e 84, com 7 vitórias do Caxias e 5 empates. Se a maior invencibilidade do Caxias, a maior goleada do Juventude, que aplicou um sonoro 6-0 no Caxias, lembrando que 6-0 foi na época que o Caxias ainda se chamava Flamengo, tá bom? O jogo com mais gols também foi da época quando o Caxias se chamava Flamengo, que foi o 5-5 em 1950, pelo torneio Festa da Uva. Para quem não conhece, a Festa da Uva tem aqui em São Paulo, na região de Jundiaí, e se não me engano, no Rio Grande do Sul acontece de 2 em 2 anos. É um festival é, que é da cultura local, né? Eu acho muito legal você ter um torneio que homenageia uma cultura da região onde seu time joga, né? O maior goleador em um único jogo, ou seja, o jogo que mais marcou gols em uma única partida, em um único caju, foi o Remo Boscato, que marcou 4 gols na vitória de 5-2 do Juventude sobre o Caxias em 1941. O gol mais rápido da história do clássico também pertence ao Juventude. O Mário Lopes precisou de apenas 14 segundos para fazer 1-0 para o Juventude em 1956. E temos outra curiosidade aqui. Em 2015, como eu falei no começo do vídeo, o Caxias joga de grená, usa a cor grená, e o Juventude usa o verde e branco. Em 2015 foi o primeiro clássico que as equipes não utilizaram suas cores oficiais, nenhum dos dois times. As duas equipes jogaram com o terceiro uniforme, o Juventude jogou de laranja e o Caxias jogou de branco. Então, em 2015, na vitória de 1-0 do Juventude, as duas equipes não utilizaram as suas cores originais. Fica essa curiosidade. Já que a contagem do Caju é polêmica, existem várias versões, eu vou falar do centésimo jogo pelo Campeonato Gaúcho, até porque a grande maioria dos jogos é pelo Gaúchão. Porque pelo Campeonato Gaúcho existe, como podemos dizer, existe menos discussão. Talvez o que mude em grande parte a discussão da contagem dos jogos sejam os torneios que aconteciam lá no começo, que nem esse torneio da Festa da Uva, enfim. Então, a contagem do Gauchão eu acho que ela acaba sendo mais fiel à realidade e eu acho que nenhum das outras vezes fica brava se falar do centésimo jogo do Gauchão, né? O centésimo Caju aconteceu em 2017 no estádio Alfredo Jaconi do Juventude e deu Caxias, 1-0.
Então, a torcida do Caxias pode ficar feliz por ter vencido o 100º clássico pelo Gauchão. Uma outra curiosidade, não sei se vocês já ouviram falar do zagueiro Luiz Felipe Scolari. Para a geração mais nova, Felipão ou Big Phil. Sim, o técnico do Penta brasileiro e também técnico do Vexame de 2014, foi jogador dos dois times. Ele foi, na verdade, ídolo no Caxias, né, onde ele jogou de 73 a 79 e teve uma rápida passagem em 1980 pelo Juventude, mas sem muito brilho. Então aí destaque para o Felipão, que já jogou pelas essas duas equipes. E para quem acompanha o podcast do Esquema Tático, a gente está falando sobre a maior rivalidade do Brasil, um podcast recente, e eu contei uma história do clássico Fenerbahçe e Galatasaray, que o Galatasaray foi campeão do estádio do Fenerbahçe por um torneio lá na Turquia. Daí o técnico do Galatasaray pegou uma bandeira do time e cravou no meio de campo do estádio do Fenerbahçe, o que gerou revolta, invasão de campo, todo mundo teve que sair correndo. E depois um torcedor fanático do Fenerbahçe entrou infiltrado no estádio do Galatasaray com uma faca, invadiu o meio de campo, cravou a bandeira do Fenerbahçe no meio do estádio do Galatasaray e depois se rendeu e foi tirado gentilmente pela segurança do estádio. Então, para quem lembra dessa história, tem uma história parecida no Clássico de Caxias. Em 2017, no estádio Alfredo Jaconi, o Caxias venceu o Juventude por 1-0 e o Meia Wagner, jogador do Caxias, obviamente, pegou a bandeira do clube, levou até o meio de campo e cravou no meio de campo como um sinal de conquista. Deu muita repercussão na época esse ato. A torcida do Juventude ficou maluca e a torcida do Caxias usa isso como zoeira até hoje, né? Até hoje a gente enche o saco dos caras do Juventude por conta desse ato. E o Wagner se tornou aí um ícone para a torcida do Caxias. Falar um pouco mais sobre o confronto dos dois times. Eles já se enfrentaram na Série A por 3 vezes e deu 3 empates. Em 77, no comando do Caxias, o jogo acabou 0-0. Ainda em 77, com o comando do Juventude, acabou 1-1. Em 78, também um novo 0-0 com o comando do Caxias. Tirando essas 3 partidas, os times nunca mais se enfrentaram na Série A do Brasileirão. Os maiores públicos. O maior público aconteceu em 79, num 0-0 entre Caxias e Juventude na casa do Caxias, com 16.249 pessoas assistindo. Depois, nos anos 2000, tivemos os outros 2 grandes públicos, e foi logo após a conquista da Copa do Brasil, a época de ouro do Juventude. Em abril daquele ano de 2000, o Caxias venceu o Juventude no Alfredo Jaconi por 1-0, com 15.795 pessoas assistindo. E depois, no mesmo ano, um mês depois, em maio, o Caxias fez 3-0 no Juventude em casa, com 14.450 pessoas assistindo. Fora isso, gente, tem um livro escrito pelo Gustavo Cortez chamado Clássico Caju, Paixão e Rivalidade. É um livro que fala só sobre esse clássico, então fica a minha recomendação aí para quem gosta de futebol. Dê uma lida, é sempre legal ver esse lado da paixão dos clubes, ainda mais de clubes que não são tão famosos. E além disso, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo o site oficial tanto do Caxias quanto do Juventude para você poder conhecer melhor os clubes, tá bom? Fora isso, cara, se você quiser ver algum outro clássico aleatório aqui no canal, comenta aqui embaixo, tá bom? Como eu falei no começo do vídeo, dê seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Um forte abraço, falou!